Mas eu quero contar para vocês também que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez críticas ao boicote do Carrefour às carnes que são do Mercosul. Vamos então conversar com Misael Mainetti, que vai trazer as informações para a gente. Inclusive, Lira quer pautar medidas de reciprocidade econômica, hein, Misael? Conta essa história. Bem-vindo. Isso, ele diz que quer estar alinhado aí com governos, né, com medidas que sejam parecidas. Muito boa tarde para você, Evandro, e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. O presidente, então, da Câmara, Arthur Lira, ele que é do PP de Alagoas, diz que vai pautar aí pela lei de reciprocidade depois da decisão da rede francesa de supermercados Carrefour de interromper a compra de carne dos países que façam parte do Mercosul, no caso, o Brasil. Então, Lira disse que vai pautar aí propostas de reciprocidade econômica ainda nesta semana. E ele está incomodado com o que ele chamou de protecionismo europeu, principalmente, né, nesse assunto, lógico, França com o Brasil. Ele vai discutir um projeto de lei que determina que o governo esteja alinhado com acordos com países que tenham regras ambientais semelhantes, regras ambientais parecidas. Na quarta-feira, só para relembrar nossa audiência, o diretor executivo do Carrefour disse que não vai mais comprar carne produzida em países do Mercosul. Bompard, que é o diretor, né, executivo do Carrefour, ele afirmou que os produtos sul-americanos não atendem às exigências e às normas francesas. Isso tem causado estresse aí em relação aos produtores franceses. Arthur Lira, né, se manifestou e a gente tem um trecho da entrevista dele. Acompanhe. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil, e deverá ter essa semana, por parte do Congresso Nacional, na sua pauta, a lei da reciprocidade econômica entre os países. Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não contratar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. O Brasil, como Congresso Nacional, os empresários e a população, tem que dar uma resposta clara para que esse protecionismo exagerado dos produtores da França não se cause motivo de rotina, injusta protecionismo contra os interesses de quem protege embaixo da lei mais rígida no sentido ambiental mundial do nosso Código Florestal. Essa é a declaração de Arthur Lira, que além de falar de reciprocidade, de pauta de reciprocidade, ele também fala aí de uma retratação por parte do diretor executivo do Carrefour. E, salvo engano, a gente também tem outra entrevista, dessa vez de Carlos Fávaro, que falou sobre o assunto. Misael, nós não temos essa entrevista não, mas pode continuar, pode arrematar aí para a gente trazer aqui para o nosso debate. Vai lá. Perdão, Evandro, eu devo ter entendido errado aqui no ponto, mas é isso. Então, ainda voltando sobre Arthur Lira, ele havia dito aqui agora, né, ele aguarda uma retratação, porque ele diz que é impossível acreditar que um diretor executivo de uma rede tão importante tenha feito esse tipo de declaração. Muito obrigado pelas informações, Misael Mainetti, um ótimo trabalho para você. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos e eu quero muito analisar essa situação e essas informações agora com os nossos comentaristas, porque isso está repercutindo de uma maneira muito negativa no setor do agronegócio e para todo o país. Porque quando o Carrefour na França coloca que as carnes não poderiam ser adquiridas porque elas não atendem a requisitos que são necessários para isso, é como se eles estivessem generalizando toda uma produção aqui do país e colocando tudo isso no mesmo saco de pequenos produtores que atuam na irregularidade, quando, na verdade, o processo para se exportar carne é extremamente rigoroso. A habilitação para que esses frigoríficos possam enviar carnes para qualquer outra parte do mundo é muito rigorosa, passa por uma série de processos. Tudo isso necessita de aprovação de vários órgãos relacionados também ao governo federal. Então, generalizar dessa forma por si só já é errado, né? Não só é injusto, como é errado. Mas eu quero saber de vocês de que maneira que vocês avaliam também agora a repercussão entre as principais autoridades do país. Gani, o presidente da Câmara ficou fulo. E eu também, eu concordo com ele.
integralmente, Evandro, porque é um absurdo o que estão fazendo. Veja, a regulação sanitária aqui no Brasil para os produtos agrícolas é bastante rigorosa, passa pelo IBAMA, passa pela Anvisa, passa pelo Ministério da Agricultura e da Pecuária, órgãos reguladores técnicos e políticos, né, avaliando, fiscalizando e regulando todos esses produtos. Além do que, por exemplo, em questões de agrotóxicos, a gente tem uma legislação muito mais rigorosa, mas muito mais rigorosa do que a europeia. Para ser aprovado um agrotóxico aqui no Brasil, Evandro, demora de 8 a 10 anos. Lá na Europa é de 3 a 4 anos. Isso que a gente é um país tropical, que tem muito mais problemas com pragas, enfim, a Europa tem toda uma questão climática que acaba sendo um veneno natural contra pragas. Então é uma desculpa esfarrapada da França para prejudicar o pujante agronegócio brasileiro. Arthur Lira, parabéns. Agora eu quero trazer mais um ingrediente também para o nosso debate, que é a manifestação do ministro Carlos Fávaro, porque essa reação, essa decisão do Carrefour na França trouxe reação dos produtores brasileiros em relação à rede aqui no país. E a gente está falando de que o Brasil representa uma boa parte da empresa, dos acionistas do mundo todo em relação ao Carrefour. Então, além dos produtores paralisarem a venda de carnes bovinas, o ministro Carlos Fávaro também disse que a associação que representa os produtores de frango também deve aderir, ou seja, os produtores de frango também devem paralisar a venda de carnes de frango para a rede no Carrefour aqui no país, justamente como uma resposta a esse boicote. Como é que você avalia esse movimento, hein, Fábio Piperno? Olha, Evandro, no começo dos anos 60, Brasil e França travaram a famosa Guerra da Lagosta. Agora é a Guerra do Chifre, né? Porque, vejam só, realmente é mais um sintoma, mais um indício muito forte da guerra do protecionismo que vem por aí. E aí, hoje, o alvo é a produção pecuária do Brasil. Mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, é o carro elétrico, que aqui mesmo no Brasil talvez seja sobretaxado nos próximos dias. Então, isso vai tornando o mundo um ambiente muito mais fechado, principalmente para aqueles produtores competentes nos mais diferentes setores. Então, a partir do momento que você consegue estabelecer uma inequívoca vantagem competitiva em qualquer que seja o segmento, vai ter sempre um lado tentando te bloquear. É sim uma atitude covarde e está muito correto o Brasil em reagir na mesma moeda, boicotando essa marca, que aliás em português quer dizer encruzilhada. Então eles que saiam dessa agora. Inclusive o próprio ministro Carlos Fávaro, viu, Zé Maria Trindade, disse que todas essas ações e atitudes dos produtores e das associações têm o integral apoio do Ministério da Agricultura brasileiro. E quando a gente fala da ABEC, por exemplo, que é a Associação das Indústrias Exportadoras de Carne aqui do país, a gente está falando de uma associação que representa mais de 40 empresas que são responsáveis por 98% das exportações de carne brasileira para o mundo. Ou seja, a representatividade é gigantesca. E se há o apoio da associação com tamanha representatividade e do próprio Ministério da Agricultura, é porque o negócio está ruim mesmo. Pois é. Olha, os franceses já dominaram aqui 70% do mercado aí de supermercados, atacadistas no Brasil. Não é só o Carrefour, existem outras empresas francesas. Houve uma redução, um desinvestimento e os franceses venderam aqui algumas marcas. Mas a situação está escalando, né? Outra grande empresa francesa, Les Mousquetaires, eles também não compram carne brasileira e mais, estão fazendo campanha, ou seja, contra o uso de produtos brasileiros para fazer outros produtos, né, manufaturar, e a ideia deles é ampliar o boicote, inclusive para marcas francesas que usam produto brasileiro, para se ter uma ideia. Isso aí é fruto de uma imagem desgastada no Brasil por pessoas que vieram antes deste governo até e que foram no exterior falar mal do próprio país. Na Inglaterra, eu vi um açougue escrito, né, não vendemos carne brasileira, para se ter uma ideia. Então, há um boicote, e é um boicote ideológico, porque os nossos produtos são de boa qualidade, preço muito competitivo, e é isso que incomoda os agricultores franceses, e eles estão certos, porque nós temos um produto melhor e de boa qualidade.
Agora, veja bem, o Brasil exporta para o mundo inteiro. Cada país tem uma exigência que o Brasil cumpre. Nós estamos livres de febre aftosa sem vacinação, né? O nosso rebanho pode ser monitorado pela internet, que existe o rastreamento. Então, existe toda uma qualidade. Para os árabes, se vende um produto que foi abatido com a exigência de que tem que ser um determinado uso de um corte especial, a cabeça tem que ser para a Meca, é um sacrifício diferenciado e o Brasil cumpre tudo isso para cada empresa. E foi boa esta reação. Não se pode continuar batendo no Brasil e ficando de graça. Exatamente, Zé. Esse exemplo que você estava mencionando no final é o boi halal, né? Que não pode ser, ele não pode ser tratado pelos frigoríficos da mesma maneira que as outras carcaças são aqui no país, exatamente por conta desses clientes aí. E a gente está falando então de uma diferenciação, de uma profissionalização e de uma maneira muito robusta com a qual o setor lida com a exportação de carnes e com os cuidados e a garantia de qualidade dessa carne aqui no país. Agora, Fábio Piperno, eu estava vendo aqui na Folha de São Paulo que teve acesso a uma manifestação que foi feita pelo Carrefour ao Ministério da Agricultura e outros ministérios do país, ao governo brasileiro, de que ela teria sido surpreendida aqui no Brasil pela decisão do Carrefour francês e que iriam trabalhar da melhor maneira possível para tentar reverter essa situação. Agora, embora haja qualquer tipo de movimento, como você mesmo disse, a encruzilhada já está feita. A encruzilhada está feita e até porque eu entendo, inclusive, a agonia da direção do Carrefour brasileiro, porque a operação no Brasil me parece que é a maior fora da França, né? Então, como é que uma operação... Representa 80%. Exato, exato. Então, como é, Evandro, que uma operação desse tamanho vai ter que arcar com um prejuízo que inevitavelmente vai acontecer por conta de uma medida protecionista, né, da sua, digamos, da sua nave-mãe, da sua matriz. Então, é evidente que eles vão começar a contabilizar prejuízos, perdas muito sérias. E aí não estou falando só o fato de que não vão lucrar com venda de carne, mas vão, sobretudo, perder clientes, porque esse negócio está na boca do povo, em todos os veículos de comunicação. Então, muita gente vai passar a boicotar, sim, uma marca que, infelizmente, passou a boicotar produtos aqui, não só do Brasil, mas de todo o Mercosul, né? Fala, Gani. O que a França está fazendo, está instrumentalizando toda a pauta ambiental para ter ali vantagens econômicas atendendo o lobby dos agricultores. É claro que o pujante agronegócio brasileiro atropela a agricultura francesa. Agora, a globalização é isso, Evandro, não tem jeito, né? Quer dizer, cada país vai se especializando naquilo que ele é bom, naquilo que ele é mais produtivo, naquilo que ele tem vantagens comparativas em relação aos demais países. Tem setores que a gente não consegue competir com os Estados Unidos, não consegue, inclusive, competir com a França, não consegue competir com a China. A gente também sai perdendo, mas o que a globalização mostra é que cada país se especializando naquilo que é bom, a sociedade de ambos acabam saindo ganhando e a França não está, evidentemente, entendendo este jogo com a sua mentalidade atrasada protecionista. O senhor se tornou um discípulo de David Ricardo, agora fiquei gostou. Obrigado. Arremate aí, Zé. Mas isso pode sim repercutir aqui no Brasil e é bom dizer que não se trata de uma ação do governo, mas o ministro Fávaro apoiou, o que foi para mim uma surpresa, viu? E foi iniciativa de empresas, né, fornecedoras de proteínas, e são empresas que já estão instaladas, inclusive, nos Estados Unidos, que compraram outras empresas de proteína nos Estados Unidos e em outros setores. Então, esta disputa é muito interessante e devemos prestar muita atenção, porque é o nome do Brasil, o Brasil lida com uma área muito sensível, né? A alimentação, ela envolve cultura, ela envolve sabor e envolve principalmente ideias, né? Porque em alguns lugares da Europa eles compram um produto mais caro e de pior qualidade em nome de uma ideia.